A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, o pastor Davi Nascimento. Estamos aqui para estudar mais uma lição. Nessa semana, que é uma semana um pouco mais corrida, que teve casamento recente da minha mãe, que estava viúva há 8 anos. E nós estávamos envolvidos, nesse casamento. E está tudo um pouco mais corrido, era pegar coisa, entrega coisa. Mas eu não poderia deixar de passar aqui para fazermos essa lição, para ministrar sobre esse tema, que é um tema tão relevante, a nossa terceira lição do terceiro trimestre de 2024. E o tema da lição é a relevância da igreja do cumprimento da missão, da missão da igreja. A igreja tem uma missão e a igreja em si, ela exerce um papel fundamental. O fato de estarmos reunidos, de sermos um só corpo e de sermos guiados pela palavra. A igreja que é guiada pela palavra, como foi a primeira lição. A segunda lição, que é o fato da igreja que funciona como um corpo, como um organismo vivo. Essa igreja, ela exerce um papel fundamental. Ela tem uma relevância, como corpo para que a missão de Deus na terra seja cumprida. Deus levanta a igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, contra a ação daqueles que são chamados para fora do aprisionamento gerado pelas hostes da maldade, pelo sistema maligno gerado por Satanás, gerado e gerido por Satanás. Então, o nosso texto áureo é: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a grande comissão. Após ressuscitar, Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E nós gostamos muito do poder, principalmente nós pentecostais, gostamos muito dessa coisa do poder do alto, mas o poder ele é para que nós sejamos testemunha, para que nós possamos ir e ensinar todas as nações. Portanto, ide e fazei discípulos e ensinai esses discípulos sobre todas as coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós precisamos replicar e ensinar e batizar essas pessoas, o batismo de arrependimento, o batismo que reconhece um novo nascimento, o novo nascimento de uma nova criatura que não vive de acordo com as paixões humanas, mas vive de acordo com a vontade de Deus, expressa na vida do Cristo, de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso texto áureo. O poder que é dado a Jesus. Ao dizer que recebeu todo o poder, e nós gostamos da coisa, do poder em si, das manifestações de poder, mas ele, ao dizer isso, ele diz: portanto, ide, fazei discípulo, ensinai, batizai, ensine a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. A verdade aplicada nos diz que cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação uns dos outros, para o crescimento do corpo e a glória de Deus. Deus será glorificado à medida em que nós colocamos em prática o fazer discípulos. Jesus, ele prioriza, antes de morrer pelos seus discípulos, ele prioriza passar 3 anos ensinando essas pessoas. E depois de 3 anos, eles ainda não estavam prontos. Eles vão de fato estar prontos quando ver o Cristo indo à cruz, sendo capaz de se sacrificar, de morrer pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, capaz de dar a vida por eles. E na dinâmica nossa de fazer discípulo, nós precisamos também estar disposto a abrir mão de nós. Eu lembro do apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios sobre o comer e o beber, coisas que ele diz: isso não tem importância alguma. Bebida, comida, não tem importância alguma. Comida oferecida a ídolo, não há problema. A questão é que tem irmãos que são fracos. E por um tempo eu pensava assim: rapaz, o irmão tem que fortalecer. Eu vou deixar de fazer algumas coisas para que meu irmão, por causa do meu irmão que é fraco. E aí o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, que ele diz: se o Cristo morreu por essa pessoa, e essa pessoa corre o risco de se escandalizar por causa de comida ou bebida que eu vou ingerir, eu deixo de fazer isso. Cristo foi capaz de abrir mão da própria vida. Então, o fazer discípulo é uma caminhada onde eu me envolvo com o irmão, eu me comprometo com ele, em, se for preciso, abrir mão do que é importante para mim, para que o outro seja salvo.
Porque Cristo já abriu mão da glória dele lá no início de todas as coisas, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele escolheu vir e abriu mão da sua glória. E depois abriu mão até da sua própria vida aqui. Abriu mão da honra que ele deveria ter aqui. Ele foi desonrado. Ele foi desonrado. Ele foi cuspido no rosto. Ele foi chicoteado, apanhou. E, detalhe, as suas vestes foram lançadas à sorte entre os soldados para ver quem ficaria com ela. Jesus foi crucificado sem roupa. Ele foi envergonhado por causa das nossas transgressões. Era nós que merecíamos estar lá. Então, o caminho do discipulado é justamente esse, onde eu comprometo com o meu irmão, onde eu me comprometo com a causa do Evangelho, em fazer com que as pessoas se aproximem e sejam reconciliadas com Deus e seja manifesta a glória de Deus. O nosso texto de referência está em Atos 13, do versículo 1 ao 5, que diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e a Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e a Saulo. Então, uma igreja que tinha diversas pessoas de diferentes classes sociais, de etnias diferentes. Nós temos aqui um Níger, que é um africano. Nós temos alguém que foi criado com Herodes, o tetrarca, que foi um dos principais governantes ali daquela região do Oriente Médio. E depois que ele morreu, o reino foi dividido entre os filhos. O governo daquela região foi dividido entre alguns filhos, e nós temos Pilatos que vem para assumir uma região que um dos filhos dele não deu conta de administrar. Então, um cara muito poderoso, e esse rapaz, esse homem, foi criado junto com Herodes. Então, nós temos pessoas de regiões diferentes, de lugares diferentes, já mostra a diversidade que deve haver na igreja, mas apesar da diversidade, nós vamos perceber que a direção aqui é do Espírito Santo. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles estavam servindo, jejuando, mas o Espírito Santo dando direção: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, eles estavam jejuando e orando antes, depois continuam, o Espírito Santo já deu direção, mas eles continuam jejuando e orando. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então nós percebemos a igreja que é diversa, que tem pessoas de diversos locais, mas que é direcionada pelo Espírito Santo. E essa igreja é impulsionada pelo Espírito Santo a enviar pessoas, missionários, a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas a lugares distantes. Então, isso é como a igreja funciona. Uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo e, ao ser direcionada pelo Espírito Santo, se compromete com a missão dada pelo Espírito Santo, que é a missão de anunciar as boas novas. Indo aos tópicos da lição, nós vamos ter alguns pontos importantes sobre essa missão da igreja. Nós temos aqui a missão para com o mundo, que é o primeiro tópico, evangelizar o mundo. E o autor traz aqui a grande comissão relatada por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, que Jesus ordena que eles devem ir e fazer discípulo em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O comentarista coloca aqui Jerusalém, cidade. Nosso pensamento como cidade. Judeia, um estado. Samaria, o país mais próximo. Um país mais próximo. Que na verdade a gente não tinha essas divisões ali como estado. Todos eles eram províncias romanas. Então, vamos pensar na província que está mais próximo de mim, uma província que está mais longe, que rompe barreiras culturais, e confins da terra, os outros países, os outros povos. Por quê? Entre judeu e samaritano, as coisas são muito próximas,
né? As linguagens são muito próximas, o idioma, mas tem barreiras culturais a ser quebrada. E eu, ao olhar para esse texto, eu tento fazer uma aproximação para a realidade daqueles que foram transformados pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus diz para aquelas pessoas, para aqueles, e de fazer discípulo em Jerusalém, Judéia, ok, Jerusalém, Judéia é meu povo, é minha cidade, nós falamos a mesma linguagem, nós servimos ao mesmo Deus, porque aquelas pessoas já serviam a Yahvé. O Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que escolheu Abraão, chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão e aos seus descendentes. E eles entendem que aquele que seria o canal de bênção para todas as famílias da terra, por meio da família de Abraão, já havia vindo, escolhido eles para ir e anunciar essas boas novas. Então, se eu falo para pessoas que pensam muito parecido comigo, é uma coisa. Outra coisa é falar para o samaritano. O samaritano é visto como alguém inimigo do povo judeu. O judeu percebe o outro como um mestiço que não merece servir a Deus. Alguém indigno. Um judeu, ele não sentava em um local onde o samaritano estava. É por isso que a mulher samaritana, que Jesus encontra com ela no poço de Sicar, e ele diz a ela, me dá de beber, ela fala assim, mas espera aí, como você, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? E aí, nós sabemos ali no próprio texto, inserido uma nota dizendo porque os judeus não se davam bem com o samaritano. Havia uma rixa entre eles. Os judeus sabiam que os samaritanos eram uma mistura de as 10 tribos do norte com povos que vieram de outros locais para aquela região, e aqueles israelitas vão para outra região, e durante o período do cativeiro assírio, que aquelas 10 tribos não foram para o cativeiro babilônico, o formato de cativeiro assírio era a mistura de povos, para deixar essa nação enfraquecida, sem referências. Eles voltam a adorar a Deus, tentam adorar a Deus, estão muito próximos ali dos judeus e esperam o Messias. É tanto que aquela mulher fala do Messias, mas os judeus não se davam bem com os samaritanos, havia um preconceito. Uma pessoa que até diz que acredita em Deus, mas às vezes oferece outros cultos, faz outros cultos, né? A gente pode pegar um paralelo com o Brasil, onde a pessoa se diz católica, né? Acredita em Jesus, em Cristo, mas ela frequenta um terreiro e espera vir alguma divindade ali, alguma entidade. Ela participa de cultos de matriz africana, e que para um cristão, para um protestante, isso é algo assim muito longe do que nós achamos que deveria ser o correto. Então, se a gente fala assim, olha, aquela pessoa que seu filho está andando, os pais dela frequentam terreiro. Mas eles até vão na igreja, se dizem católico, acredita, fala de Jesus e tal, cita Jesus como exemplo, mas eles frequentam um terreiro. Então, a tendência nossa é de se afastar dessa pessoa. E a sensação para o judeu também era a mesma com o samaritano. É por isso que Jesus utiliza a figura de um samaritano para socorrer alguém que estava caído. Era o judeu que deveria socorrer um samaritano, né? Se fosse assim, é o bonzinho, é a pessoa boazinha, ela que tem que socorrer. Não, Jesus coloca alguém que está descendo de Jerusalém para Jericó, caído à margem do caminho. E os principais líderes religiosos, as duas principais classes religiosas da época, passa de largo e deixa aquela pessoa ali. E vem um samaritano. Jesus já usa essa figura para chocar os ouvintes. E pergunta, quem foi o próximo desse homem? E aquele moço tem que dizer, ele nem fala o samaritano, ele fala, aquele que socorreu. Para eles é um choque pensar no samaritano socorrendo alguém. E aí Jesus diz para os seus discípulos, ele diz para aqueles homens que até pouco tempo ainda demonstram uma grande incredulidade. Você quer um exemplo de incredulidade? Olha o Pedro, depois de convertido, quando o Cornélio ele tem uma visão e Deus manda que o Pedro vá até a casa de Cornélio. E no sonho, na visão, uma voz diz para que o Pedro comesse animais que não eram impuros. E ele fala, como que eu posso comer aquilo que é impuro? E a voz fala, como que você diz que é impuro que Deus já purificou?
Como que você julga impuro algo que Deus já purificou? Ali a visão falava de algo em que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E os judeus tendiam a ver aquelas pessoas como impuras. E num ato em que o Pedro fala de Jesus, o Pedro começa a orar, sem que ele imponha as mãos, porque nós vamos vendo que quando os discípulos impõem a mão, o Espírito Santo desce. Sem que ele imponha as mãos, enquanto ele faz uma oraçãozinha qualquer, para dizer que fez uma oração, o Espírito Santo desce sobre aquelas vidas. Então, nós percebemos que essas pessoas que Jesus está instituindo como seus mensageiros, como suas testemunhas, aqueles que são capazes de comprometer a sua vida, porque um testemunha é isso, uma testemunha, naquele tempo, se ele vai a um tribunal ser testemunha, ele está comprometido a, se for preciso, dar a vida por aquela causa. Se o que ele estivesse falando fosse mentira, ele poderia ser morto por causa do que ele estava falando. Então, ser testemunha não é falar, é estar comprometido com a mensagem, a ponto de dar a vida por essa mensagem. Então, Jesus está dizendo para essas pessoas que ainda são guiadas por alguns preconceitos, assim como nós, como eu citei o caso aqui do filho nosso que tem uma certa amizade com pessoas que a gente pensa assim, mas esse aí não. Esse aí não tem jeito para esse aí. E aí Jesus fala, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Porque às vezes nós nos comprometemos com alguém que está lá no sul. Depois de uma enchente dessa aqui, nós nos comprometemos, choramos e não temos a capacidade de chorar por alguém que mora na nossa região, que está sendo escravizado pelas drogas, que perdeu tudo, a família, porque o homem está envolvido em alcoolismo. Nós dizemos, é porque merece, é porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. Ela é escravizada por Satanás e precisa conhecer a Cristo, precisa ser liberta pelo Cristo. Assim como aquele homem que estava em Gadara, aprisionado por demônios, escravo, e é liberto. E é liberto pela ação do Espírito de Deus atuando através de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão um pouco distante e que nós olhamos com certo preconceito. É missão da igreja. Muitas igrejas estão envolvidas em missões na África e esquece de olhar para pessoas que estão a 2 quilômetros da sua igreja, da sua realidade. E que nós olhamos e dizemos, essa pessoa está desse jeito porque escolheu estar assim. Ninguém escolheu estar assim. Na verdade, apesar de uma aparente escolha, existe uma ação de Satanás agindo. E Jesus já disse que a igreja dele iria atuar de tal forma que as portas do inferno não seriam capazes de prevalecer contra a igreja. A porta do inferno não é capaz de aprisionar alguém que a igreja se dedica a ir buscar e fazer discípulo de pessoas que são consideradas como samaritanos, indignos, impuros. Talvez com fins da terra a gente até anima aí, mas o vizinho do lado, a gente diz que não. Aquele não merece que nós saiamos em direção a essa pessoa. E esse foi um dos motivos de gravar essa aula, mesmo sem tempo. Mesmo sem tempo, quando eu vi o assunto, eu falei, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque nós temos sido omissos. Nós temos sido omissos. Às vezes nós não queremos evangelizar um parente nosso, porque nós achamos que é muito difícil. Eu falo de mim. Eu tenho parentes que é difícil estar próximo, porque conhece a palavra, mas vivem zombando da palavra, vivem fazendo chacotas dos que seguem a palavra. Mas nós percebemos, às vezes, sendo escravizados, sendo aprisionados por Satanás. E é nós que somos a igreja, o povo escolhido de Deus, geração eleita, que fomos eleitos para testemunhar, para viver o testemunho e para clamar, para anunciar, para proclamar libertação aos cativos e oprimidos. Evangelização local, e nessa fala nós já falamos, né, sobre a importância sim de evangelização local, de pessoas que vêm até a igreja, de pessoas que a gente está próximo e tem uma boa afeição, que são, vamos pensar numa Jerusalém, Judéia, pessoas que parecem muito com a gente, já são amigos, mas você entende que precisa de Jesus. Existe as pessoas
em nível mundial, as pessoas que estão muito distantes, nós não podemos esquecer desse ponto que Jesus faz questão de dizer para nós, não tem apelo emocional nenhum. Mas para aquelas pessoas, imagine um judeu e pensando todo esse contexto que eu disse aqui para você, da mulher samaritana que diz para Jesus, fala assim, como você, judeus, pede água a mim que sou samaritano, vocês são melhores do que nós, vocês não se acham melhor? É isso que ela está tentando dizer ali. Jesus citando um samaritano socorrendo e deixando o sacerdote e o levita passando sem socorrer, justamente para gerar um certo constrangimento naquelas pessoas. E aí Jesus diz, Samaria, nós temos deixado de lado algumas situações, algumas pessoas, justamente por puro preconceito nosso. E caminhando aqui em direção, nós temos uma missão consigo mesma. A igreja tem uma missão consigo mesma, que é de edificar o corpo. As pessoas vão chegando, as pessoas são diferentes. Assim como aquela igreja que tinha pessoas ali da Ásia Menor, da Ásia, do Oriente Médio, tinha pessoas da África, porque ali, aquela região, ela faz uma conexão entre Ásia, parte da Ásia, África e Europa. Então tinha pessoas de todas as regiões e todas elas servindo a Cristo. É citado pessoas de regiões diferentes e pessoas de situações financeiras diferentes, pessoas de famílias importantes e outras que ninguém conhecia exatamente quem eram seus familiares, né? Então é uma igreja diversa. A igreja ela é dotada de diversos membros e o autor até cita que 1 Coríntios 12, e ali o próprio 1 Coríntios 12 fala da distribuição de dons para edificação da igreja. Os diversos dons que há na igreja, nós às vezes vemos disputa de pessoas que falam assim, mas eu canto, porque eu prego, eu oro e quando eu oro Deus ouve mesmo. E aí as pessoas começam a usar disso para se achar mais importante, para se colocar em posições mais importantes. Mas todos os dons, tudo que fazemos na igreja é para que a igreja seja edificada. É para que nós possamos crescer. E crescer em que sentido? Em unidade. Num propósito, no mesmo propósito. Para que entendendo o mesmo propósito nós possamos cumprir a missão dada por Deus. Cuidar uns dos outros. Nesse ambiente onde nós temos a função de edificar, além de edificar, de eu falar coisas que vêm de Deus, guiada por Deus, para o bem do irmão, para que o irmão seja edificado, eu preciso me comprometer, porque às vezes vai ter irmão que vai precisar do meu cuidado, a ponto de ligar mais vezes, a ponto de saber o que ele precisa, se de repente ele precisa de alimento, de vestimenta, é um filho que está doente e ele não tem condição de comprar um remédio, e eu, enquanto parte do corpo de Cristo, também tenho a missão de cuidar desse irmão. Essa é uma das missões da igreja. A igreja precisa exercer essa função de cuidar uns dos outros. E a igreja, o autor fala aqui da missão social, que apesar de não ser o cunho final, mas em todo lugar que a igreja chega, a realidade social muda. Porque um pai que antes vivia bêbado nas esquinas, não conseguia parar em emprego nenhum, quando é transformado pelo evangelho, esse pai de família ele começa a ter responsabilidade, ele passa a ter condição de trabalhar e não gasta o dinheiro mais em coisas erradas, vai cuidar da sua família. Então, a igreja exerce um impacto social onde está inserida. É missão da igreja gerar impacto. Nós estávamos fazendo uma análise da quantidade de brasileiros e a quantidade de evangélicos no Brasil. Gente, é uma vergonha. Nós temos um país que tem muitas pessoas na miséria, que tem muitas pessoas vivendo uma vida completamente perdida. E sendo que no censo aparece que nós temos 70 milhões de evangélicos. Ou seja, para cada 3 cidadãos brasileiros, nós seríamos um evangélico, né? 3 não evangélicos e 1 evangélico. Já seria o suficiente se todos nós estivéssemos sendo edificados de fato para ser parecido com Cristo. Pense, uma pessoa parecida com Cristo, refletindo a imagem e semelhança de Deus, para refletir essa imagem para 3 pessoas,
gente, nós já teríamos mudado essa nação. Essa nação já estaria vivendo uma realidade totalmente diferente. O país sofre por causa da igreja que ela tem, uma igreja omissa. Uma igreja que não se compromete em cuidar, que não se compromete em anunciar de fato o que é a vontade de Deus, em ser comprometida com a vontade de Deus e em edificar pessoas para serem parecidas com Cristo, porque o edifício, ele é fundamentado, precisa estar fundamentado em Cristo. Então, a igreja pode sim e deve exercer um papel de agente de mudança social, quando Cristo de fato é inserido em vida de pessoas e transforma a vida de pessoas. A igreja também tem uma missão para com Deus. Se no Velho Testamento Deus escolhe locais, escolhe situações específicas para que a adoração acontecesse, no Novo Testamento nós temos Deus dizendo que quer habitar em nós, em pessoas, nos seres humanos. Então, em Efésios 2:22 diz: no qual também vós juntamente sois edifícios para a morada de Deus no Espírito Santo. Ou seja, a igreja, quando se reúne, a igreja no mesmo propósito se torna a habitação, o lugar onde o Espírito Santo vem e dá direção. No lugar onde as pessoas trabalham no mesmo propósito, oram de jejum no mesmo propósito, o Espírito Santo dá direção. E essa igreja obedece à direção do Espírito Santo. Então nós precisamos seguir o modelo e o exemplo da igreja primitiva e nos tornarmos uma igreja relevante, que edifica pessoas, que edifica uma cidade no alicerce que é o Cristo, o alicerce do Cristo, que é capaz de caminhar em direção àqueles que nós olhamos e percebemos que é muito diferente, que em circunstâncias normais nós não queríamos aproximar delas, mas nós vamos em direção a essas pessoas também. E caminhamos também em direção aos que estão muito distantes geograficamente, nos confins da terra. Pessoas que pensam parecido e estão próximas. Pessoas que estão até próximas, mas pensam e agem diferente da gente, Samaria. E pessoas que pensam e agem diferente e estão longe geograficamente. É missão da igreja alcançar a todos esses. E nós conseguimos isso quando estamos reunidos como igreja em um só propósito, no mesmo objetivo, rompendo e vencendo diferenças, edificando uns aos outros, cuidando uns dos outros e sendo canal de Deus de transformação, tanto no nosso meio, para que nós possamos alcançar vidas fora. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar onde pessoas que foram alcançadas e curadas por Deus. Eu digo isso ao meu pastor presidente. Falo, pastor, nós alcançaremos pessoas quando todos nós aqui do Ministério de Música, a partir do momento em que somos curados, nós ministramos cura a pessoas. Quando professoras do Ministério Infantil, do trabalho ali com crianças, são curadas e elas ministram cura na vida de crianças. Quando pessoas que recepcionam, que são curadas e recepciona, abraça, dá um sorriso, sauda com a paz do Senhor, essa pessoa que foi curada já começa a ministrar cura ao que chega ali. Então nós fomos chamados para realizar essa missão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa nos conduzir ao local onde Ele é Senhor, aonde a vontade dele é feita plenamente.